Então, para a gente saber conhecer o predicado nominal, nós vamos só uma pequena lembrança aqui desse termo predicado, né? Então, o que é o predicado? É o termo que expressa aquilo que se afirma a respeito do sujeito. Olha, observe essa oração. Jardineiros diplomados regam flores. Então, eu tenho, para eu saber que é um sujeito dessa oração, eu pergunto ao verbo, regam. Quem regam? Ah, jardineiros diplomados. Então, eu tenho aqui o sujeito, certo? Então, toda uma declaração que eu faço desse sujeito vai ser o predicado. Então, eu tenho sujeito e predicado. Segunda oração. A luz da tua poesia é triste. Eu pergunto ao verbo, é. O que é triste? A luz da tua poesia. Então, tudo isso aqui representa o sujeito. Qual foi a declaração feita a respeito da luz da tua poesia? É triste. Ah, então isso é o predicado. Então, vocês observem esses predicados. Verbo, né, dentro do predicado, verbo dentro do predicado. Lembram lá do predicado verbal? Eu disse para vocês que o predicado ele é verbal quando eu tenho um verbo significativo. O que é um verbo significativo? É um verbo transitivo ou um verbo intransitivo? Então esse primeiro predicado, né, ele indica essa ação. Então, esse primeiro predicado, ele é um predicado verbal. Sim, ele é um predicado verbal, porque ele indica essa ação. A segunda, né, vocês observem, a luz da tua poesia é triste. Eu podia ainda tirar esse é. Eu poderia dizer, a luz da tua poesia, triste. Porque o triste é uma qualidade atribuída ao sujeito à luz da tua poesia. O ele tem simplesmente a função de fazer essa ligação entre o sujeito e uma qualidade atribuída ao sujeito. Então, esse é um verbo de ligação. Ah, vou ficar ligado nisso, no verbo de ligação, tá bom, gente? Então, os verbos eles podem ser significativos de ação, verbo transitivo, intransitivo, ou ele pode ser de ligação. Quando ele é significativo, transitivo, intransitivo, eu tenho um predicado verbal. Quando ele é um verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. Observação. Quando há ausência de sujeito, o predicado encerra o processo verbal em si mesmo. Ou seja, há uma criatura tão bonita. Então, essa frase ela tem apenas predicado. Por que tem apenas predicado? Ah, esse verbo ele é impessoal. O verbo haver tem um sentido de existir. Então, há uma criatura tão bonita. Eu tenho apenas predicado, certo? Lembrem disso. Não há sujeito. Oração sem sujeito, sujeito inexistente. Por quê? Porque o verbo haver tem um sentido de existir. Mesma coisa acontece aqui. Faz muito calor nesta cidade. Eu tenho apenas predicado, é o verbo fazer aqui, né? Então, nestes casos, eu tenho o verbo chamado de impessoais, eu tenho oração sem sujeito. Se é oração sem sujeito, então eu vou ter apenas nesta oração predicados. Bom, quanto à predicação verbal, os verbos podem ser, só lembrando que eu já disse para vocês, intransitivos, transitivos e de ligação. Quando o verbo é intransitivo ou transitivo, que são os verbos chamados de significativos, né? Eles são verbos significativos, nós vamos ter um predicado chamado de predicado verbal. Apenas, somente só, quando eu tenho um verbo de ligação, certo? Quando eu tenho um verbo de ligação, eu vou ter um predicado chamado de predicado nominal. Ah, quando eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. Depois tem um outro predicado que nós vamos estudar depois, não interessa agora. Nós já vimos o predicado verbal, estamos estudando hoje o predicado nominal, certo? Lembrando aqui a vocês, lembrem quem era o núcleo do predicado verbal? Se o nome já está dizendo predicado verbal, o núcleo é o verbo. Olha, se agora nós estamos estudando o predicado nominal, então o núcleo vai ser o nome.
Os transitivos e os intransitivos são também denominados verbos significativos, já disse para vocês, né? Quem são os verbos significativos? Verbos intransitivos e transitivos. Forma o quê? Predicado verbal. E verbo de ligação? Forma o predicado nominal. Muito prático, né, gente? Muito prático tudo isso. Então, a gente vai passando, só fazendo uma brincadeira aí com o predicado verbal e o predicado nominal. Predicado verbal, só para lembrar mais uma vez. O vento sopra. O núcleo do predicado é o verbo, certo? A ação do sujeito. Ele é um predicado verbal, o núcleo é o verbo. Predicado verbal tem como núcleo um verbo, que indica um processo, que indica uma ação. Os verbos do predicado verbal podem ser divididos em dois tipos, transitivo e intransitivo. O que é um verbo transitivo? Lembrando, né? O que é um verbo transitivo? Ele precisa ser complementado para que a informação transmitida pelo processo verbal fique clara. A gente faz a pergunta, o que? Né? De que? São os verbos transitivos. Verbo intransitivo, ele tem sentido completo e não necessita de complemento. Né? Pedro chegou. Pedro chegou, o verbo não pede complemento, certo? Pedro precisa. Precisa de quê? É um precisa, verbo transitivo. Chegou, verbo intransitivo. Quando nós temos isso que predicado, quando nós temos esse tipo de verbo transitivo ou intransitivo, predicado verbal. Quem é o núcleo desse predicado verbal? É o verbo, porque o predicado é verbal. Predicado nominal é o que vocês estão vendo agora mais, né, que nós vamos ver mais detalhadamente. Predicado nominal, PN. O vento está forte. Núcleo do predicado? Forte. Por que ele é o núcleo do predicado? Porque ele é um nome, o predicado é nominal. Eu estou chamando de nome a característica, a qualidade atribuída ao sujeito. E essa está atribuída através de quê? De um verbo chamado de verbo de ligação. Sempre que eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicado chamado de predicado nominal. Se esse verbo de ligação ele tem a função só de ligar, ele pode até sair da oração. Ele sai da oração e ele não faz falta a oração. Vejam, o vento forte, certo? Então ele é um verbo de ligação, ele pode até sair, por isso ele não tem muita função. Por isso esse predicado é chamado nominal, porque a parte principal desse predicado é exatamente essa qualidade atribuída aqui no momento ao sujeito, certo? Então, o predicado nominal é aquele que tem o núcleo de seu significado concentrado em um nome, no caso o nome é o sujeito, que indica um estado ou indica uma qualidade, aqui no caso indica um estado do sujeito. O vento forte indica o estado do sujeito. Certo, gente? Ele poderia até sair. Então, lembrem, núcleo do predicado verbal, verbo. Núcleo do predicado nominal, nome. Fácil, é prático. Vamos ver aqui outros exemplos. Aquela mulher é muito estranha. Olha, é um verbo de ligação. Eu poderia até tirar esse verbo de ligação. Aquela mulher muito estranha. Certo? Então, esse predicado é um predicado nominal. Por que um predicado nominal? Ó, o verbo de ligação. Certo? Ou a qualidade atribuída ao sujeito, àquela mulher. Meus amigos parecem preocupados. Meus amigos preocupados. Então, parecem, verbo de ligação. Então, que predicado é esse? Predicado nominal. Que é o núcleo do predicado nominal? O nome, aqui no caso, preocupados. Todos estavam ansiosos. Estavam, verbo de ligação. Então, eu tenho que predicado, eu tenho aqui predicado nominal. A população continua preocupada. Ao verbo de ligação, continua preocupada. Qualidade atribuída. Eu ando meio triste. Eu ando triste. Eu ando triste. Então, outro verbo de ligação. Professora, como eu posso identificar um verbo de ligação? Fácil. Primeiro, a função dele é ligar. Você observa que tem alguma qualidade, que essa qualidade é atribuída ao sujeito. Aquela mulher é muito estranha. Eu posso tirar, ele pode sair da oração. Aquela mulher é muito estranha, certo? Sempre vou encontrar um estado ou uma qualidade do sujeito, ser atribuída ao sujeito. E o verbo ele vai poder sair dessa oração. Então, quem é o predicado da primeira é muito estranha. Quem é o núcleo do predicado nominal é o nome, estranha.
Parecem preocupados, que é o núcleo do predicado, preocupados, que é o nome, o verbo não representa, é um verbo de ligação. Ansiosos é o núcleo do predicado. Preocupada é o núcleo do predicado. Triste é o núcleo do predicado. Só lembrando a vocês, vocês já no ano passado estudamos muito isso, gente. Esse núcleo do predicado nominal, ele tem um nomezinho bonito. Lembram que nome é esse? A qualidade atribuída ao sujeito, o estado atribuído ao sujeito é o quê? Predicativo do sujeito. Ok, eu ouvi aí alguém dizendo predicativo do sujeito, né? Então, o núcleo do predicado nominal é o nome. Que nome especial recebe esse nome? Predicativo do sujeito. Bom, existem alguns verbos, né, os principais verbos de ligação. Sempre que vocês encontrarem esses verbos dentro de uma oração, fiquem atentos, né? O verbo ser, estar, continuar, andar, aparecer, permanecer, ficar, tornar. Andar, já está aí o verbo. Então, eles são verbos principais. Sempre que eles aparecem, eles vão ser verbo de ligação? Não, não. Na maioria das vezes. Vocês precisarão ficar atentos. Ainda coloquei para vocês exemplo, por exemplo, do verbo andar, certo? Você encontrar o verbo andar, olha aqui, andar. Diga assim, olha, andar. Andava pausada e calmamente. Esse verbo andar está indicando uma ação, certo? Ele andava, ele caminhava, pausado e calmamente. Então, o verbo andar, indicação. Esse verbo andar, ele não é verbo de ligação, certo, gente? Porque ele está indicando uma ação. Se ele indica uma ação, ele é um verbo significativo. Se ele é um verbo significativo, ele caracteriza exatamente esse predicado verbal. Ele é um predicado verbal. Por quê? Porque o verbo andar tem o sentido de caminhar, ele indica uma ação, ele é um verbo intransitivo. Tá bom, gente? Já sei, ele indica uma ação, ele é um verbo intransitivo, eu tenho um predicado verbal. Muito bem. Vamos ver no outro caso, o verbo andar. Andava desanimado. Puxa, às vezes a pessoa está sentada ali numa cadeira e você diz assim, puxa, o Pedro, o Paulo, o João, está tão desanimado. E ele está andando, ele anda desanimado. Eu estou conversando com alguém e eu digo assim, meu avô andava desanimado. Ele estava sentado, mas ele andava desanimado, certo? Então, eu tenho uma característica aqui que é atribuída ao sujeito, certo? Esse verbo andar, ele serve simplesmente como elemento de ligação. Então, esse predicado aqui, nesse caso, eu tenho um verbo de ligação. Esse predicado aqui, ele é um predicado nominal. Vocês observam, ele simplesmente está ligando a característica, a qualidade, desanimado, a qualidade ao sujeito. Então, esse predicado é nominal, certo? Vamos ver mais um outro verbo. Verbo permanecer, que está lá. Está aqui na relação, verbo permanecer, está na relação de principais verbos de ligação. Mas nessa oração aqui, olha, ele aparece em duas orações. Veja, ela permanecerá em casa. Eu não tenho nenhum, após o verbo, eu não tenho nenhuma qualidade atribuída ao sujeito. Em casa não é qualidade atribuída a ela. Então permanecerá é um verbo de ligação? Não, não é um verbo de ligação, porque eu não tenho qualidade atribuída ao sujeito. Em casa não é qualidade atribuída ao sujeito. Então esse predicado, ele é um predicado verbal, porque ele não tem uma qualidade atribuída. Agora veja o que acontece na segunda. Ele permanecerá rico. Ele rico. Então, neste caso, o verbo permanecerá é um verbo de ligação, certo? Então, eu tenho um predicado nominal. Entenderam, gente? Mais uma vez, vou fazer com o verbo permanecer. Observem. Ela permanecerá em casa. Permanecerá. Olha aqui o verbo. Em casa é uma qualidade atribuída? Não. É lugar. Então, eu não tenho qualidade atribuída. Então, esse verbo é um verbo intransitivo. E o meu predicado é um predicado verbal. Ele permanecerá rico. Rico é uma qualidade atribuída a ele.
Então, eu tenho o verbo de ligação. Permanecerá é o verbo de ligação. O que acontece quando eu tenho um verbo de ligação? Eu tenho um predicado nominal. Quando eu tenho um predicado nominal, quem é o núcleo do predicado? É o nome. Rico. Que nomezinho especial recebe esse nome? Predicativo do sujeito. Ok, gente? Acho que deu para compreender. Qualquer coisa vocês voltem mais um pouquinho, revejam. Bom, predicado nominal. No predicado nominal, o núcleo do predicado é um nome, o qual exerce a função de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é um termo que dá significado, atributo, característica ao sujeito ou ainda exprime seu estado ou modo de ser. O predicativo é conectado ao sujeito sempre através de um verbo de ligação. Característica do predicado nominal, verbo de ligação. E logo aparece o predicativo do sujeito. Dúvida? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui, né? Para identificar, hoje apareceu lá. Predicado verbal e predicado nominal, só para tirar as últimas dúvidas. O cão desapareceu na planície. Olha, desapareceu. Verbo intransitivo. Verbo intransitivo, predicado verbal. Lúcia adoeceu. Verbo intransitivo. Predicado verbal. Lúcia está doente. Lúcia, doente. Ah, está. É um verbo de ligação. Verbo de ligação, predicado nominal. Carlos emprestou seus livros a João. Emprestou, ele praticou ação. Verbo significativo, que no caso verbo intransitivo, predicado verbal. Jorge está tenso. Jorge, tenso. Está é um verbo de ligação, portanto o predicado é nominal. Olha aqui com o verbo andar. Jorge anda pelas ruas, ele caminha pelas ruas, ele pratica uma ação. É um verbo significativo, né? Então, nós vamos ter um verbo significativo, que é um verbo intransitivo, então nós temos um predicado verbal. Olha o outro, Jorge anda nervoso. Jorge, nervoso. Ele pode estar sentado, mas anda nervoso. Verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal.